Em 2013, em Goiás, 4 amigos foram brutalmente assassinados em um crime que ficou conhecido como a Chacina do Ciúme. 3 deles ainda não tinham nada a ver com a história e ainda assim viraram vítimas. É uma história que envolve traição de amizade e, obviamente, ciúmes. O caso aconteceu no dia 19 de agosto de 2013, em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Por volta do meio-dia, um grupo de 5 amigos desapareceu misteriosamente. Eles eram os melhores amigos Neylor, de 18 anos, e Denis, de 16 anos, e as amigas Raíssa, Daniele e Helena, que tinham 15 anos. O nome de Helena é fictício, pois ela não teve o verdadeiro revelado. Daniele e Raíssa já eram amigas e Helena se aproximou delas, então viraram um trio inseparável e viviam na casa uma da outra. Na mesma manhã do desaparecimento, elas gravaram esse vídeo aqui dançando juntas na casa de Raíssa, o que se tornaria um dos últimos registros de 2 delas com vida. Ainda nesse dia, Neylor e Denis faltaram aula e também gravaram um vídeo com alguns amigos. Por volta das 10h30 da manhã, eles chegaram na casa de Neylor e ficaram sentados na calçada rindo do vídeo. Essa foi a última vez que eles seriam vistos com vida. Acontece que o motivo do desaparecimento foi que os 4 amigos haviam sido sequestrados pelo namorado de Helena, chamado Taigo. No dia 16 de agosto, 3 dias antes disso tudo, Taigo teria ficado furioso com ciúmes após ver mensagens trocadas entre Helena e Neylor. Então começou a ameaçá-lo de morte. Ele era um criminoso com uma extensa ficha policial e já havia sido preso por roubo e homicídio. Neylor não queria confusão e parou com as mensagens, mas Taigo insistiu em ameaçá-lo. Já no dia 19, Helena se despediu de Raíssa e Daniele e foi encontrar com o namorado no carro dele. Escondido no banco de trás estava Elvis, de 17 anos, que era comparsa de Taigo. Ambos estavam armados com pistolas e mandaram que Helena os levasse até a casa de Neylor. Ela disse que não sabia onde ficava, mas que sua amiga Raíssa sabia o endereço. Daniela estava junto com ela, sentada na calçada, quando elas foram surpreendidas por Taigo, que as ameaçou com a arma e as obrigou a entrar no carro. Apenas Raíssa conhecia o endereço, mas Daniele também foi levada. Neylor e Denis estavam sentados na calçada, próximos à casa de Neylor, quando também foram surpreendidos. Dessa vez, eles foram ameaçados por Elvis e também tiveram que entrar no carro. No veículo, Taigo ligou para Alison, seu outro comparsa, e disse, entre aspas, "Eu estou com 4 presuntos aqui no carro. Onde você está?" Ele pediu que o comparsa pegasse uma pistola 45mm e que o encontrasse na Serra das Areias. Ao chegarem na serra, sob a mira de 2 pistolas, o grupo foi obrigado a entrar mata dentro, onde encontraram com Alison. Eles mandaram os jovens andarem em fila indiana até o centro da mata e, após caminharem por alguns minutos, chegaram a um local remoto, com a casa mais próxima a quilômetros de distância. Lá, Elvis, Alison, Taigo e Helena ficaram frente a frente com os outros, que seriam as vítimas. Taigo se aproximou de Neylor e deu um tapa no rosto dele, então mandou que ele deitasse no chão e o assassinou com um tiro direto na cabeça. Após conversar com os comparsas, eles decidiram que também iriam matar os outros 3, pois não queriam testemunhas. Em seguida, respectivamente, Raíssa e Daniele também foram assassinadas com tiros na cabeça, dessa vez disparadas por Elvis e Alison. Segundo Helena, Denis, que era o único vivo até então, só fazia chorar, enquanto ela mesma ficou mais afastada e calada. Helena foi questionada se em algum momento tentou impedir aquilo, mas ela só disse que não adiantava falar nada, que não tinha o que ela fazer. Ou seja, ela sequer tentou ajudá-los. O grupo entrou no carro novamente e seguiram até um local mais afastado, pois Taigo queria dificultar que o corpo de Denis fosse encontrado. Nesse novo local, ele também foi morto com um tiro na cabeça, mas pasme, quem efetuou o disparo foi Helena. Segundo a versão dela, Taigo lhe deu uma pistola e a obrigou a atirar, pois ele queria que ela também tivesse culpa. A própria Helena contou que ele gritou com ela 2 vezes para ela atirar, então ela simplesmente atirou. Ela afirmou que tinha medo dele, que sofria ameaças do namorado e que sabia que se não obedecesse, ela seria a próxima. Enquanto isso, os pais dos 5 adolescentes estavam desesperados à procura deles. Em certo momento, Helena atendeu as ligações, mas disse que não estava com Raíssa nem com Daniele e que não sabia onde elas estavam. Isso deixou os pais delas furiosos porque eles sabiam que elas estavam juntas naquela manhã. Depois que desligou a ligação, Helena não entrou mais em contato. Até que no mesmo dia do crime, 19 de agosto, o corpo de Denis foi encontrado por um homem que caminhava pela Serra das Areias. Ao saber que haviam encontrado o cadáver de Denis, os criminosos ficaram com medo de encontrarem os outros. Então Elvis e Alison voltaram à Serra das Areias, mais especificamente no local onde estavam os corpos de Raíssa, Daniele e Neylor. Eles jogaram gasolina e atearam fogo nos cadáveres. No velório de Denis, Taigo teve a cara de pau e a frieza de ir até lá e prestar condolências à avó dele. E ainda disse que era para contarem para ele se descobrissem algo sobre o crime. Uma semana depois, os corpos carbonizados de Raíssa, Neylor e Daniele também foram encontrados. Helena ainda estava desaparecida até que foi encontrada escondida na casa de uma tia de Taigo. No depoimento, ela detalhou o crime, inclusive a parte dela, e entregou Taigo e seus comparsas. Eles foram encontrados 3 dias depois, escondidos em uma casa. Eles trocaram tiros com a polícia e Alison ficou ferido, mas todos foram presos. Ainda no depoimento, Helena contou que em nenhum momento Taigo falou para ela que pretendia matar Neylor e seus amigos, e achava que ele queria apenas dar um susto. Já Taigo, na época, afirmou que ela não só sabia de tudo, como ela pediu para que ele cometesse o crime como um
uma prova de amor. Segundo ele, foi a própria Lena que mostrou a ele as mensagens que ela trocou com Naylor e ficou perguntando se ele realmente gostava dela e se ele ia deixar isso acontecer. Ainda de acordo com a versão do criminoso, ela pediu para que ele matasse Naylor e a mãe dela como uma prova de amor. Contudo, a polícia considera que essa versão dele é muito exagerada porque no primeiro depoimento ele disse que a motivação do crime foi que bandido não pode ser corno. Então essa versão não foi muito levada em conta. Elvis e Helena, que eram menores de idade, foram enviados a uma instituição. Acontece que após 10 meses lá, Elvis fugiu e posteriormente foi assassinado a tiros em um crime não esclarecido. Ao longo do processo, Allison também foi assassinado, mas eu não encontrei informações sobre. O julgamento de Taigo aconteceu em 2019 e ele mudou toda a versão e passou a negar o crime. Ele disse que foi obrigado por Allison a dar aquela versão porque Naylor tinha uma dívida de drogas com ele e Allison queria dar um susto nele. E quando aconteceu aquela dinâmica de sequestrar os jovens e levá-los até a Serra das Areias, Allison decidiu matá-los. Taigo chegou a afirmar que ele não sabia o que estava acontecendo, que ele achou que Allison também iria matá-lo. E eu não tenho nem que falar, né, que essa versão não colou. No fim, Taigo foi condenado a 63 anos de prisão. E foi isso. Só se fala nesse caso nos Estados Unidos, e esse cara do Edit está sendo acusado de ter assassinado o CEO de uma empresa de seguro de saúde. Luigi Mangione foi preso pelo crime e está viralizando nas redes sociais por conta da sua aparência e está sendo defendido e parabenizado por muitas pessoas, pois o crime é considerado uma resposta ao sistema de planos de saúde. Já estão até vendendo camisas homenageando Luigi e fazendo memes o chamando de herói. Vem que eu te explico esse caso. Brian Thompson, de 50 anos, era CEO da United Healthcare, que faz parte da United Health Group, que é uma multinacional de seguros de saúde. No Brasil, eles já foram donos da Amil e atualmente operam no país através da Optum, de consultoria de saúde. Para vocês terem uma noção, a receita da United Health Group chega a 300 bilhões de dólares. Em relação a Brian, o salário anual dele chegava a quase 10 milhões. A empresa como um todo é alvo de incontáveis investigações e denúncias, e ainda esse ano foi realizado um protesto contra o grupo. Até que na manhã da quarta-feira passada, ele estava em frente ao Hotel Hilton, em Midway, Manhattan, em Nova York, quando foi atingido com tiros. Por volta das 6h46 da manhã, ele chegou ao local para uma conferência de investidores quando foi baleado pelo menos 2 vezes nas costas e na panturrilha esquerda. Brian chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu poucos minutos depois. O atirador o esperou por vários minutos e fugiu em uma bicicleta elétrica. Ele estava usando um casaco com capuz, uma máscara e a arma estava com um silenciador. A pistola chegou a emperrar, mas ele conseguiu desarmá-la e continuar. Na cena do crime foram encontrados 3 cartuchos de 9mm e 3 balas. Nelas estavam gravadas as palavras negar, defender e depor, que lançou uma luz sobre a motivação do crime. As palavras foram interpretadas como um ataque ao sistema de seguros de saúde, pois são praticamente as mesmas do título desse livro aqui, que critica o setor. Em entrevista, a viúva de Brian, chamada Paulette, afirmou que o marido estava recebendo ameaças, o que na verdade é bem comum para quem trabalha no meio. No dia seguinte, quinta-feira, foram divulgadas essas imagens do suspeito sorrindo com a máscara abaixada. No momento, ele estava no albergue que ele havia se hospedado e a recepcionista do local afirmou que eles estavam flertando e ela pediu para ele abaixar a máscara. A polícia descreveu o ataque como descarado e direcionado. Já na sexta-feira, 2 dias depois do crime, o FBI ofereceu uma recompensa de $50 mil para quem tivesse informações sobre o suspeito. Foi feita uma varredura completa no Central Park e foi encontrada uma mochila que continha uma jaqueta e dinheiro do jogo Monopoly. Para vocês terem uma noção de como isso repercutiu nos Estados Unidos, sabe aquelas competições que está rolando muito agora de quem se parece mais com tal pessoa? Pois bem, fizeram uma do suspeito valendo $50. Um dos participantes vestiu até uma camisa que dizia Deny, Defend e Depose, que são as mesmas palavras que estavam nas balas do crime. Até que 5 dias depois do homicídio, no dia 9, Luigi Mangione, de 26 anos, foi identificado como atirador. Ele é um ex-aluno exemplar da Ivy League, mais especificamente da Universidade da Pensilvânia, onde se graduou em Ciência da Computação. Na faculdade, ele foi o cofundador do clube Upgrade, que desenvolve videogames. Além de que no ensino médio, ele foi o orador da sua turma e muitos veículos de mídia o chamam de gênio da tecnologia. Como o caso repercutiu bastante, ele rapidamente foi encontrado em um McDonald's na cidade de Altoona, na Pensilvânia, a mais de 400 quilômetros de Nova York. Quem o denunciou foi um funcionário e logo depois que isso aconteceu, as avaliações desse McDonald's ficaram assim. Luigi estava portando a arma do crime, um silenciador e identidades falsas. Uma curiosidade que eu nem sabia que era possível é que a arma do crime foi feita por ele mesmo em uma impressora 3D. Além disso, ele portava um manifesto de 2 páginas e meias escritas à mão que criticava as seguradoras de saúde, alegando que elas priorizam o lucro em vez do cuidado com o cliente. O documento também refletia citações de Ted Kaczynski, conhecido como Unabomber. Ele foi um matemático estadunidense que durante quase 20 anos enviou cartas-bomba, matando 3 pessoas e ferindo 23. Ele escreveu um livro chamado Industrial Society and its
Against Future, que resumidamente critica o impacto da tecnologia na liberdade e no meio ambiente, argumentando que o progresso industrial destrói a autonomia humana. A solução de Ted é abandonar a tecnologia. Em um aplicativo chamado Goodreads, Luigi avaliou esse livro com 4 estrelas. A família dele é muito rica e influente e são donos de uma rede de casas de repouso, onde Luigi chegou a trabalhar por alguns meses. Luigi não tem antecedentes criminais e, segundo amigos, ele nunca foi violento nem nada, mas eles afirmaram que ele estava há alguns meses sem entrar em contato. Sabemos que a motivação do crime tem a ver com seguros de saúde, mas não sabe-se se ele tem uma motivação mais pessoal. Luigi tem uma lesão grave na coluna e compartilhou no Twitter seu raio-x, que mostra vários pinos. Inclusive, essa é a foto de capa dele. Ele fazia parte da comunidade de surf no Havaí e teve que sair por conta da sua coluna. Segundo R.J. Martin, que foi colega de quarto de Luigi e morou com ele por 6 meses, a lesão da coluna impedia que ele tivesse relações sexuais. E quando ele foi surfar no Havaí, piorou muito e ele ficou uma semana de cama. Foi encontrada uma conta no Reddit que supostamente pertence a Luigi com algumas informações. Aparentemente, desde a infância, ele sofre de uma condição chamada espondilolistese, que resumidamente é quando uma das vértebras desliza para frente. As dores teriam piorado depois do surf e ele teria publicado, entre aspas, "As minhas costas e quadris ficaram bloqueados depois do acidente. A dormência intermitente tornou-se constante. Estou aterrorizado com as implicações." Luigi teria afirmado ainda que passou por uma cirurgia que melhorou os sintomas. Não se sabe se ele enfrentou algum problema em relação ao seguro de saúde da cirurgia. Luigi permanece preso e é acusado de homicídio, porte ilegal de arma, falsificação e outros crimes. O crime está gerando um grande debate em relação aos seguros de saúde e Luigi ganhou muitos apoiadores. E muitos afirmam que ele não fez nada de errado. E foi isso.